Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao RPTV Esporte. Muito obrigado aí pela sua audiência, todas as cidades de cobertura da RPTV. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 9 de abril, nós vamos estar trazendo aqui no programa hoje os campeões dos campeonatos estaduais. Esse final de semana foi dia de decisão e nós vamos estar trazendo aqui a cobertura completa dos principais jogos dos campeonatos estaduais e cobertura completa do grande clássico do Campeonato Paulista. Palmeiras e Corinthians fizeram a decisão ontem da final do Paulistão 2018 e você vai ver aqui a cobertura completa desse jogaço. E aqui nos estúdios da RPTV comigo para comentar esse final de semana esportivo está aqui o Paulo Filé. Filé, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Wellington, bom dia, amigos ligados aqui na RPTV. Um prazer enorme estar aqui. De antemão, muito obrigado pelo convite que você me fez. É muito gratificante para a gente, né, que vimos esse garoto crescer, e crescer jogando bola, e muito bem, por sinal. Esse script não estava combinado, mas eu faço questão, né? Filho de um grande amigo, filho de Adeilson Gonçalves, que é radialista, que é um cara também da comunicação, né? Irmão de Wesley, que está também tentando um espaço na mídia, mas o Wellington eu vi desde os 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. O Wellington era aquele garoto que o professor da escola que estava jogando com a gente chegava assim, falava, ó, dá o RG do número 8 lá que eu acho que ele é gato. Por quê? Porque ele jogava muito. Então, essa rasgação de seda, esse confete, não é a troco de nada, é que esse menino jogou muita bola. Hoje resolve falar da bola, o que é muito bom, porque assim tem subsídio para falar. Já esteve dentro das 4 linhas, conhece, já sentiu como é o futebol de perto, e hoje, com o maior prazer, a gente comenta aqui os campeões do Brasil. Meu caro Wellington Gonçalves, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com o Filé nos nossos estúdios e nesse momento especial, né? O Filé foi o meu primeiro treinador que me ensinou ali dentro de campo, me deu as primeiras orientações. Me lembro de uma frase épica que até hoje eu me lembro, que o Filé sempre me falava assim: bola na trave é bola mal chutada. Eu tinha uma coisa que eu chutava, às vezes a bola batia na trave, eu ficava feliz, aí o Filé virava para mim e falava: bola na trave é bola mal chutada. E olha, Wellington, essa épica frase que você está colocando, então, é de professor para professor, que eu ouvi essa frase do professor Hélio Sacconi, pai da Ellen Sacconi, repórter da EPTV, da Rede Globo, né? O professor Hélio foi meu professor de futebol na faculdade em Piracicaba, e ele que trazia essa frase. Por que ele trazia essa frase? Porque realmente vale tanto quanto uma bola que saiu fora, né? Então, legal que você tenha guardado isso, eu não sabia também desse detalhe. Vamos tocando essa bola aqui em frente e vamos botar para dentro do gol e não para fora do gol, meu caro Hélio. Sem sombra de dúvida, foi muito especial todos os ensinamentos lá na escolinha, não só para mim, mas também para todos os garotos que passaram aí, puderam passar pela mão do Paulo Filé, que é um grande professor, não só ensinando ali dentro de campo como jogar, como chutar a bola, como se posicionar dentro de campo, mas também dando lições de vida, ensinando o respeito, o companheirismo ali em todas as aulas. Realmente um prazer imenso tê-lo aqui, um prazer imenso estar vivendo esse momento especial aqui. Legal. Pessoal, vamos dar sequência aqui no programa no RPTV. Como nós falamos, vamos trazer aqui os principais campeões estaduais e nós já vamos começar por Minas, lá em BH. Povo Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro fizeram a final do Campeonato Mineiro e dessa vez o título ficou com o Cruzeiro. De forma até, nós estamos vendo aí o gol, o Atlético Mineiro que conseguiu um bom resultado no jogo de ida, ganhando de 3-1. Mas no jogo de volta não deu para o Atlético Mineiro. Nós estamos vendo aí o primeiro gol de cabeça, bola cruzada na área. O goleirão, Filé, acho que saiu meio estranho, né? Saiu como o Cássio na semana passada, mas goleiro é assim, né? É de vilão a herói em frações de segundos aí, né? E aí o segundo gol marcado pelo Thiago Neves, já passou ali. O Thiago Neves sempre muito decisivo. Nessa hora, Filé, a experiência conta muito, né? Muito, muito. E o Thiago Neves rodado, né? Já passou aí por Fluminense e outros grandes clubes do Brasil e nesse momento também teve a oportunidade de ajudar a Raposa a chegar a mais um título estadual no estado de Minas Gerais.
E o Atlético Mineiro, que dava a impressão de que seria o campeão, fez uma excelente partida no jogo de ida, ganhou de 3-1, foi superior, tomou um gol lá no finalzinho de jogo, que deu uma esperança para a equipe do Cruzeiro, mas na volta o pessoal correu bastante e está aí o Cruzeiro campeão mineiro de 2018. Parabéns a todos os torcedores do Cruzeiro. Na nossa região, o que me vem à cabeça, assim, em primeira mão, Gerson Mendes, narrador da Rádio Difusora de Piracicaba, é muito cruzeirense, apesar de Minas ter se radicado no Rio de Janeiro, mas ele guardou essa... O Gerson seguia o Cruzeiro nas viagens internacionais do Cruzeiro, inclusive a pedido da diretoria do Cruzeiro. Ele era contratado especialmente para transmitir os jogos do Cruzeiro no exterior. Gerson, parabéns pelo seu Cruzeiro. Isso aí, Gerson, parabéns pela conquista do título do Mineirão 2018. E dando sequência, agora nós vamos pular lá para o Nordeste. Nós vamos falar da equipe do Náutico, que foi campeã pernambucana, sobre a equipe do Central. Nós temos também aí os gols desse jogo. O Náutico que empatou o primeiro jogo em 0-0 e na volta, jogando em sua casa, ganhou de 2-1 da equipe do Central, né? Que também fez uma excelente campanha, chegando aí a final, uma equipe tradicional no Pernambuco, o Central, que faz um trabalho bacana com jogadores mais jovens, né? Goleirão aí, deu uma... A bola desvia ali no zagueiro. Ela acaba batendo no zagueiro. A vida de goleiro não é fácil, né, Wellington? Ele estava bem posicionado. E o dia não foi muito bom para esse zagueiro, né? Foi a primeira bola, a bola bate nele e entra, e nesse segundo gol, você vê, Filé, que ele vai... passa por entre as pernas dele. E nesse tira segundo... a visão do goleiro, não é isso? Isso, e nesse segundo lance, ele leva um corte seco aí do atacante. É o ali, tá? E o Náutico faz aí o seu segundo gol. O Central não desanimou, foi para cima e teve esse pênalti marcado aí pelo juiz. Estranho esse pênalti, Wellington. Eu vi o lance, o jogador parece que cai em cima da bola e não... Eu vi esse lance repetidas vezes e não me parece intencional, né, o toque. E aí, dentro da involuntariedade, o pênalti foi marcado, mas fica a discussão, né? Realmente. E esse gol é um golaço, hein? Um belo gol. Foi realmente o que a gente pode chamar de gol do título mesmo, né? E aí entra aquela velha artimanha do zagueiro, nunca pode entrar seco na jogada, né? Sim, sim. O zagueirão, nos dois lances, nesse aí também o lateral foi meio seco na bola, deu bote no canto e levou o drible. Tinha um tempão de fila lá no Nordeste, né? Tava há muito tempo, é coisa grande, o tabu não era pequeno não. Por conta disso, o estádio lotado dessa forma. E o Náutico também fez uma bela campanha no Pernambucano, sendo aí o campeão de 2018. Também parabéns a todos os torcedores do Náutico nessa campanha de 2018 e vem forte aí para a segunda temporada para jogar o Brasileirão, né? E o Náutico que já teve com a sua número 9, o Acosta, né, que passou pelo Corinthians também, jogador uruguaio, que esteve aqui no Rio Branco, passou pela nossa região aqui também, e o Acosta, não, na União Agrícola Barbarense, não foi no Rio Branco, não. E o Acosta foi muito bem no Náutico, né, talvez uma das melhores fases da carreira do Acosta foi no Timbu, e ele é muito grato a isso. Eu tenho um bom relacionamento com o Acosta e ele guarda com muito carinho aquele período que ele passou no Náutico. Maravilha. E ainda permanecendo no Nordeste, nós vamos falar do tradicional Bavi, Filé. Tivemos Bavi também na final, neste final de semana. Deu vampeta, né? E dessa vez deu Bahia, né? Deu Bahia? Deu Bahia. Deu Bahia. Deu vampeta, deu vitória, deu Bahia. O jogo de ida tinha sido 2-1 para a equipe do Bahia, jogando em sua casa. E o Vitória recebendo o Bahia em casa. Tinha a oportunidade aí, olha esse gol perdido. Meu Deus. Final não pode perder gol assim, né, Filé? Não pode perder nunca, né? Mas no final menos ainda. Não pode perder nunca, mas em final, primeiramente, o Vitória teve um bom volume de jogo no primeiro tempo, começou pressionando, teve várias oportunidades aí de abrir o placar, porém parou aí na boa atuação do goleiro do Bahia. E aquele velho ditado do popular, aquele velho dito popular no futebol, ele nunca falha, né? Time que não faz, tá aí, ó. Ele sempre uma leva. Hora, outra toma. Estamos vendo aí os melhores momentos da partida. Foi bem o goleiro do Vitória também, jogou muito. Pegou algumas bolas difíceis. E aí, o gol do Bahia, o número 10 do Bahia, o Zé
me fugiu agora o segundo nome dele, que fez um bom campeonato brasileiro no ano passado, esse ano pegando aí a 10 do Bahia, um excelente jogador. E com essa vitória fora de casa, o Bahia foi aí o campeão baiano de 2018. Visitante indigesto, né? Visitante indigesto. Foi lá dentro da casa do Vitória e conseguiu o resultado positivo, ganhou os 2 jogos e aí ergueu a taça. O pessoal lá do Bahia fazendo festa, muito acarajé para comemorar. Será que teve? Para comemorar e para consolar, né? Lá se ganha, come acarajé. Se perde, também come, porque não pode ficar sem comer. E na Bahia, o acarajé é obrigatório, não é? Tem que ter, né? Tem que ter. né? E agora do Nordeste, nós vamos descer direto lá para o Sul. Nós vamos falar do Grêmio, que ganhou do Brasil de Pelotas. Na verdade, esse jogo de volta era mais para cumprir tabela, né? Porque o primeiro jogo de ida, o Grêmio havia ganho por 4-0 do Brasil de Pelotas. O Grêmio que, um pouco antes da reta final, nós vamos passar os gols aí do Grêmio, um pouco antes dessa reta final, na fase de classificação, muitos tinham o Grêmio como um dos candidatos ao rebaixamento, né? O Grêmio que começou muito mal o campeonato gaúcho, perdendo muitos jogos. Ressaca da Libertadores? Ressaca da Libertadores. Ao Renato Gaúcho, naquele jeito próprio, né? Aquele jeito do Renato Gaúcho, bancou e falou, nós vamos ainda nos classificar, a gente não vai cair, a gente vai se classificar. E aí o Grêmio se classificou, fez o Grenal aí na fase de mata-mata e chegou até a final contra o Brasil de Pelotas e também foi aí o campeão gaúcho. Nós estamos vendo aí o primeiro gol do Grêmio. O Renato Gaúcho é um treinador excepcional, né, Filé? Ele realmente pegou o jeito da coisa, né? Ele agrega a boleiragem com a prática dentro das 4 linhas, com a parte que ele estudou pós-carreira de jogador de futebol. E o Renato é muito brincalhão, né? Ele leva tudo muito na descontração, ele não tem problema de, inclusive, dizer algumas coisas impossíveis, né? Tipo, sou melhor que o Cristiano Ronaldo. Não dá nem para estabelecer esse tipo de comparação, mas ele gosta de criar esse tipo de polêmica, até por conta disso, acaba sendo um técnico que chama muita atenção sempre da mídia, da imprensa. Inclusive, numa das últimas coletivas, né, pós o jogo do Real Madrid contra a equipe da Juventus, que o Cristiano Ronaldo fez aquele golaço de bicicleta, sim. O Renato Gaúcho disse em entrevista que ele jogou dentro do vestiário antes de um dos jogos do Grêmio, não me lembro ao certo qual foi o jogo seguinte do Grêmio. Ele mostrou um gol que ele fez onde ele dá um chapéu no adversário e faz o gol de bicicleta, né? E ele fala que o gol do Cristiano foi gol de craque e o dele foi gol de gênio. O grande Renato Gaúcho, extremamente irreverente e, como bem colocado aqui pelo Filé, conseguiu unir aí a inteligência do futebol, a inteligência futebolística com a sua experiência dentro das 4 linhas. Ele que estava sendo aí muito cobiçado pelo Flamengo para assumir a equipe aí na segunda fase aí no segundo semestre, né, para tocar no Brasileirão, mas ele disse que fica no Grêmio, vai permanecer lá no Sul para disputar aí a Libertadores, para disputar o Brasileirão. Então, primeiramente, parabéns a toda a nação gremista, campeã gaúcha de 2018, e também parabéns ao Renato Gaúcho, um cara que teve uma carreira brilhante como jogador e também está tendo aí uma carreira excepcional como treinador de futebol, né? Agora você percebe, Wellington, os técnicos estão valorizando mais o momento, né? O Mano Menezes do ano passado recusou uma vinda para o Palmeiras, né? O Renato agora recusa sair para o Flamengo, o próprio Fábio Carille parece que foi meio sondado pelo Atlético Mineiro no início da temporada e valorizou a importância que o Corinthians deu a ele no ano passado. Então, parece que o técnico de futebol está mais atento àquela pequena atividade financeira que pode ter numa transação, né, por conta de uma estabilidade, por conta de um trabalho a médio e longo prazo, que é o que dá resultado no futebol e em qualquer outra área, né? Não dá para a gente começar um trabalho sem um planejamento, de que no começo vão haver algumas dificuldades, no meio a coisa já começa a equalizar e aí os frutos são colhidos um pouco mais adiante, né? E eu estou vendo que os técnicos de futebol do Brasil
tem se atentado a esse detalhe, de valorizar aonde estão. Então, parabéns para o Renato, pelo título, pela postura e pelo espírito sempre de jovialidade, brincalhão. Bacana, Renato, é isso aí que move o futebol, porque o futebol, além do jogo, além da coisa carrancuda ali dentro do campo, tem um monte de coisas aí paralelas no seu entorno, e uma delas é essa descontração, essa brincadeira, essa tiradinha de sarro no adversário, mas tudo dentro de uma urbanidade, uma coisa muito amistosa, vamos dizer assim, sem precisar. Aliás, que sirvam esses tipos de brincadeiras, né, como atenuantes e como exemplos para aqueles que acham que para resolver tem que ser no braço, tem que ser no xingamento, tem que ser na agressão física. Então, sirvam-se dos exemplos de Renato Gaúcho e outros que têm valorizado onde estão e tido bons comportamentos como técnicos e como jogadores. O futebol ele é diversão, ele é paixão, mas tem que ser tudo com muito limite. E é claro que o futebol não pode perder a graça, né? A graça do futebol é justamente essa brincadeira, essa irreverência, essa coisa mais descontraída. Lógico que tem que se criar alguns limites para que não extrapole, para que não haja brigas e discussões, mas a graça do futebol é justamente essa tiração de onda, essa brincadeira, né? Esse tempo atrás, antes da final, o Carille e o Roger também fizeram uma brincadeira um com o outro, da carona, né? Então uma coisa que não fere ninguém, não machuca ninguém, mas é uma coisa gostosa e que traz essa alegria que existe no futebol, né? Sem dúvida, é isso aí. Não pode perder isso. É por aí. E agora nós vamos falar do Rogério Ceni, que assumiu a equipe do Fortaleza e chegou até a final do campeonato cearense, porém perdeu a sua primeira final, né? Primeira final valendo, né, Filé? Que ele já havia sido campeão pelo São Paulo lá da Florida Cup, quando ele iniciou o trabalho no São Paulo, mas é uma competição preparatória para a temporada, porém o Rogério Ceni de fato agora chega na sua primeira decisão de campeonato pela equipe do Fortaleza, fez um bom trabalho lá na equipe do Fortaleza, mas infelizmente acabou ficando aí com o vice-campeonato. Nós vamos ver os gols de Fortaleza 1, Ceará 2, o jogo de volta que consagrou aí o Ceará como campeão cearense. O jogo de ida também havia sido 2-1 para a equipe do Ceará contra o Fortaleza. Estamos aí vendo o primeiro gol, aquela que bate na veia, né, Filé? Sim. Aquele famoso pombo pegou sem legal, asa, né? Pegou legal. De fora da área, sem chance nenhuma para... O goleiro até foi, hein? O goleiro pulou, mas essa tentou. É aquela que é só para ele sair na foto, né? Mas ele foi acima dos limites, aí foi bem o goleiro. E aí o segundo gol, uma bela jogada. Indefensável também. E também não tinha como pegar, né? Como. A jogada foi muito bonita e a finalização também foi de muita qualidade. O jogador bateu alta no canto, difícil de pegar. E o Fortaleza ainda fez o seu gol de honra, né? Também. Um belo gol na batida de escanteio. A bola ficou ali pipocando dentro da área. Quase derrubou a câmera, hein? E quase que derruba a câmera. A coruja caiu. O Rogério... A coruja caiu. A coruja foi pro saco, ela não aguentou essa não. E o Rogério Ceni, que fez a sua estreia como treinador no São Paulo, foi muito questionado, né, do seu início como treinador. Muitos diziam que ele precisaria inicialmente pegar um trabalho menor, de repente começar ali com as categorias de base, né, ir crescendo aos poucos dentro do futebol, porque uma coisa é você ser treinador, outra coisa é você ser jogador. Apesar de que o Rogério, em boa parte da sua carreira, por todas as suas conquistas, né, e toda a moral que ele adquiriu dentro do clube do São Paulo, ele já tinha um status de xerife, ele já ajudava muito, colaborava muito nessa parte tática, técnica, em muitos momentos ele chegou até a interferir em contratações dentro do São Paulo, mas o que foi dito é que ele deveria iniciar um pouco de baixo e ir crescendo aos poucos, e pegou o São Paulo, né, não fez uma boa campanha, e agora foi para o Fortaleza. Imaginava-se que ele ia dar uma parada, foi para lá e fez um bom trabalho, né? Eu creio, Wellington, que o São Paulo não foi um bom começo para o Rogério. Não pelo trabalho em si, que eu tenho certeza que o Rogério realizou um trabalho no São Paulo semelhante ao que ele realizou no Fortaleza agora, chegando à final, né? Só que assim, o grau de exigência no São Paulo Futebol Clube e nos clubes de camisa um pouco mais pesada aqui do Sul Maravilha, São Paulo, Rio, Minas, né? A coisa não é tão simples quanto parece. E mesmo o Rogério, com toda a sua experiência como atleta, com essa sua colocação como participação em contratações, até uma espécie de auxiliar técnico, é diferente, né? Você estar
como atleta, dando uma força para o teu técnico, do que até ser auxiliar do próprio técnico. Quando você assume o cargo de auxiliar, aí sim você passa a administrar as decisões, né, da alta cúpula da comissão técnica. Mas quando você está ali, só dando, contrata o Wellington sim, que ele bate bem e tal, conheço faz tempo, tem bom comportamento. Isso aí é um tipo de dica, né, que um atleta dá para um diretor fazer uma contratação ou não. Outra coisa diferente disso é você ser o responsável pela contratação, né, como o Rogério acabou sendo em algumas contratações para a sua gestão no São Paulo. O que aconteceu no São Paulo? Foi muita areia para o caminhão do Rogério naquele momento, né? Então essa passagem pelo Fortaleza talvez tivesse sido a melhor forma do Rogério ter começado, né? Manchou a carreira de técnico do Rogério? Não, deu a lógica, né? Ele, com a pouca experiência que tinha, teve altas dificuldades no São Paulo. Por quê? Porque tem uma torcida que tem um grau de exigibilidade muito grande, né? Então, torcedor de São Paulo não aceita 2, 3 derrotas seguidas, não aceita uma iminência de rebaixamento como o time passou na mão do Rogério. Então, realmente, a torcida do São Paulo cobrou aqui, do Rogério aquilo que ele já sabia que iria ser cobrado. Ele só não sabia que o desfecho do time iria ser tão sofrível e que ele não conseguiria sair dos atoleiros que ele mesmo se colocou. Agora, no Fortaleza, a coisa é diferente. E vi também o Rogério dando entrevista semana passada, após derrota na primeira partida, que o Rogério baixou um pouco também o seu grau de nariz empinado. Parece que o nariz do Rogério está 2 pontos menos altos do que estavam antes. Isso aí faz muito bem para quem está começando. Começar sempre por baixo, sempre pelo primeiro degrau, até você chegar no último, meu caro Wellington Gonçalves. É isso aí. Então, parabéns à torcida do Ceará, o vovô que foi o campeão cearense de 2018. Dando sequência aqui, nós vamos falar agora da final do Campeonato Carioca, que aconteceu ontem também. Vasco e Botafogo fizeram a decisão. Esse Campeonato Carioca muito confuso no seu formato, né, na sua lógica. Os campeões da Taça Rio, da Taça Guanabara não foram para a final do Carioca, mas enfim, fato é que Botafogo e Vasco fizeram a final. O jogo de ida havia sido 3-2 para a equipe do Vasco e no jogo de volta o Botafogo conseguiu aí fazer 1-0, levou a decisão para os pênaltis. Nós estamos vendo aí os melhores momentos e o Botafogo sagrou-se campeão carioca depois de um bom tempo também, né? Estava na fila. Os torcedores cariocas já faziam um bom tempo que não sabiam o que era conquistar o título de campeão carioca. E os dois times com talvez menos acreditados no início do campeonato. O Fluminense também vinha de uma situação também bastante, nem tão motivadora assim. O Flamengo, creio eu que fosse o time mais favorito ao título, mas no final o que vale mesmo é bola na rede e quem foi para a final foi o Vasco e o Botafogo, né, Filé? E deu estrela solitária, né? Mais uma vez Gerson Mendes, porque o Gerson torce no Botafogo, para o Botafogo no Rio de Janeiro, né? Então, mais uma vez da Gerson Mendes, pela segunda vez a gente fala no Gerson aqui no RPTV Esportes. Agora, o Valentim acabou mudando de clube e acabou sendo campeão, né, Wellington? Ele foi vice, não foi vice com o Palmeiras. Não chegou a ser. Não chegou a ser vice, ele perdeu nas semifinais para a Ponte Preta, né, e acabou, à época, sendo um tanto quanto cobrado, mais do que devia, na minha opinião, aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Aquela história, né? A mesma cobrança que o Rogério Ceni teve no São Paulo, né, o Valentim acabou tendo na Sociedade Esportiva Palmeiras pela grande importância que tinha no momento da equipe, pelo grande investimento que o Palmeiras fez no ano passado, acabou não resistindo à permanência no Palmeiras e foi para o Botafogo para ser campeão. Então está aí o técnico Valentim, que foi auxiliar no Palmeiras muitos anos e aproveitou-se dessa sua experiência para levantar o título carioca, Wellington. Parabéns aí a toda a nação botafoguense. E falar rapidamente aqui de todos os campeões dos demais campeonatos estaduais. No campeonato catarinense, o campeão foi o Figueirense, que venceu a Chapecoense na final por 2-0. O campeonato paraense, o campeão foi o Remo, que venceu o Paysandu por 1-0. Campeonato alagoano, o CSA foi o campeão, vencendo por 2-0 o CRB. Campeonato paranaense, o campeão foi o Atlético Paranaense, que venceu o Curitiba. Campeonato goiano, o campeão foi o Goiás, que venceu o Aparecidense. O campeonato mato-grossense teve por campeão o Cuiabá Sport, que venceu o Sinop por 3-1 na final. O campeonato sul-mato-grossense teve o Operário, campeão sobre o Corumbaense.
O Campeonato Maranhense teve como campeão o Motoclube, que mesmo perdendo a final por 2-1 foi o campeão. O Campeonato Acreano foi o Rio Branco, o seu campeão, que venceu o Galvez. O Campeonato Paraibano teve o Botafogo da Paraíba, campeão, vencendo o Campinense. Aí, nosso amigo, foi administrador do Botafogo da Paraíba. Bacana. E o Brasiliense perdeu a final para o Sobradinho nos pênaltis. E o Campeonato Capixaba, o Serra foi o campeão mesmo, perdendo a final por 4-3 do Real Noroeste, mas ainda assim foi o campeão. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos trazer a notícia da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians. Por isso fica ligadinho aí que daqui a pouco nós estamos de volta. O seu amiguinho de estimação agora vai ficar feliz da vida. Com um centro de estética especialmente e com todo o carinho só para os cuidados dele. Gabi Pet Shop, banho e tosa, é tudo que ele precisa para ficar feliz e muito bem cuidado. Agende um horário, 19 982 91 6431. Venha conhecer, Rua do Ósmio, 975, Loja 36. Seu melhor amigo merece ser muito bem tratado. Pet Shop da Gabi, logo ali no Vic Center, em Santa Bárbara do Oeste. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. SC Design, empresa sólida no mercado, é reconhecida pelos clientes pela qualidade, uma das melhores do ramo, industrialização dos mais lindos móveis para todos os ambientes e atuando também na distribuição de materiais. Orçamento sem compromisso. Rua do Raion, 86, Jardim Esmeralda, Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3626-1413, 3457-2028. SC Design. Estamos de volta com o RPTV Esportes, muito obrigado pela sua audiência. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o comentarista Paulo Filé. Nós já falamos no primeiro bloco sobre os campeões estaduais, nós trouxemos aqui alguns gols, falamos de todos os campeonatos, os campeões de cada campeonato estadual. E agora, nessa reta final aqui do programa RPTV Esportes, nós vamos falar de Campeonato Paulista. Nós vamos começar primeiro dando os parabéns ao Guarani, ao Bugre, que está voltando à elite do futebol paulista. Nós vamos, vou passar aqui a palavra para o Filé para estar comentando sobre essa campanha do Guarani na Série A2, que depois de 5 anos, né, Filé? Sim. Depois de 5 anos, volta aí para a primeira divisão do Campeonato Paulista. O Guarani que venceu a final aí por 4-0 sobre a equipe do Oeste e se sagrou também campeão da Série A2 do Campeonato Paulista 2018, né, Filé? É isso, parabéns ao Guarani, né? Parabéns a amigos bugrinos que a gente tem aqui na região, o Renato Piovesan do Grupo Liberal, o Arthur Eugênio do site Futebol Interior e alguns outros que não me vêm agora à memória, mas no nome desses dois eu parabenizo a todos os bugrinos da nossa região, né, que realmente estão comemorando um título conseguido após 5 anos, muito perseguido, né? Fez uma semifinal bacana com o meu 15 de Piracicaba, o 15 teve grandes oportunidades no Barão de Serra Negra, não soube aproveitá-las. No jogo de volta, acabou cedendo a derrota ao Guarani. O Guarani merecidamente chega à final e fez uma final como aquelas que o torcedor imagina e sonha, né? Uma final sem dúvidas, sem lance polêmico. Por quê? Ou lances polêmicos, se for o caso, né? Por quê? Porque um placar de 4-0 é um placar inquestionável, né? Nós temos aí várias
vários expoentes desse time do Guarani, né? Mas o Fumagalli é o que ganha um destaque especial, porque está encerrando a carreira e termina por cima, como a gente costuma dizer no mundo da bola, né? Então o Fumagalli agora parece que passa a compor alguma coisa em termos de comissão técnica também do Guarani, ele que tem uma identificação muito forte com o Bugre, mora aqui em Americana, casado com um americanense. E parabéns, então, ao Guarani, que investiu também num técnico de pouco nome, né, das categorias como auxiliar, depois categorias de base, e foi quem acabou ajeitando o time do Guarani. Meu caro Wellington Gonçalves, ficou de bom tamanho para a torcida bugrina. O ano que vem teremos derby de Campinas no Campeonato Paulista da Elite. Isso é muito bacana, há muito tempo isso não acontece, ou melhor, há 5 anos que isso não acontece. Teremos então a volta do Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta na Elite do futebol paulista, a partir desse acesso que o Guarani consegue nesta temporada, velho. Isso é muito bom porque valoriza, né, a cidade de Campinas com os dois times e principalmente pela história, né, Filé, que existe no Guarani. Nós vivemos esse ano, o ano 2018, para o futebol paulista, um cenário muito triste, onde nós tivemos queda de times muito tradicionais, né, para a última divisão do Campeonato Paulista, como foi o caso do Rio Branco, do União Barbarense, do Mogi Mirim, que foram lá para a 4ª divisão do Campeonato Paulista, clubes que têm história, que têm uma tradição. Então a gente fica muito feliz, por um outro lado, em ver o Guarani, que tem uma história, que já foi um dos poucos campeões brasileiros, se não o único, né? O único campeão brasileiro do interior, né? Que tem uma história de... único e último, viu? Porque nesse formato de campeonato brasileiro, ninguém do interior vai conseguir chegar, vai ter que fazer muito investimento. Que já teve aí grandes craques, né, do futebol nacional, da seleção brasileira vestindo a sua camisa, então é muito bom ver o Guarani aí voltando para a elite do futebol paulista, e queremos também que o Bugre logo esteja na elite do futebol nacional, como nós falamos aqui, pela sua história, pela sua tradição, pelos grandes craques que já vestiram a sua camisa. Parabéns ao Guarani pela trajetória aí no Campeonato Paulista da Série A2 e parabéns pelo título do Campeonato da A2 2018, né, Filé? É isso, o Guarani que realmente ratifica aquela expectativa da véspera da decisão, porque o Guarani no brinco é muito, muito difícil, né? É um time que aproveita muito a relação campo-torcida, treina no brinco, então conhece muito bem as dimensões e até os atalhos que deve se tomar dentro do campo o time bugrino. Parabéns mais uma vez então ao Bugre e que o exemplo do Bugre seja seguido aí por demais clubes da nossa região. O Wellington tocou muito bem nos clubes tradicionalíssimos, centenários, né, que estão na última divisão do estado a partir do ano de 2019, caso do Rio Branco, União Barbarense e o Mogi Mirim, vão fazer companhia para 15 de Jaú, para Comercial de Ribeirão Preto, para Francana, né, equipes também de América de Rio Preto, equipes também de camisas muito pesadas, né, e que realmente já não suportam mais ficar nessa 4ª divisão. O que a gente percebe, Wellington, é que a médio prazo os times de maior tradição caem, mas eles acabam retornando. Exemplo do Noroeste, exemplo da Ferroviária, da Aquara, o próprio 15 que está na 2ª divisão, mas depois de estar lá rodeando as últimas divisões de uns anos para cá, tem feito boas campanhas e quase bateu na trave esse ano, mas a A2 também é uma divisão muito, muito bacana, de nível muito bom, onde clubes de camisas tradicionais também disputam o direito de ir para a elite do futebol paulista, meu caro Wellington Gonçalves. É isso aí, mais uma vez, parabéns ao Bugre, à torcida bugrina, pelo campeonato conquistado aí da Série A2. E agora nós vamos subir a divisão, nós vamos falar da Série A1, onde o Palmeiras e Corinthians, depois de muitos anos, decidiram uma decisão de Campeonato Paulista e deu Corinthians, né, Filé? Deu Corinthians. A última foi há 19 anos. Exato. Na embaixadinha do Edilson, não sei quem lembra. Corintiano não lembra, não esquece, palmeirense também não, né? Porque aquele momento do futebol gerou uma confusão generalizada. Eu estava trabalhando naquele jogo, né? A correria foi muito próxima de mim, né? Foi muito especial também viver aquele momento. Não vou dizer que foi legal, porque briga nunca é bacana, né? A gente está
presenciando ou estar próximo, né? Mas foi uma coisa que o Edilson fez, talvez sem pensar o que poderia causar de reflexos. E, aliás, o final mesmo do jogo, e o Corinthians sagrou-se campeão naquela ocasião também, foi até meio que... tirou um pouco o brilho da comemoração, aquela encrenca no final do jogo. Mas ontem não teve menos encrenca, teve até quase que a mesma situação, né, meu caro Hélio? Se tivemos polêmica e confusão generalizada há 19 anos atrás, esse ano não teve a confusão generalizada, mas Sim. nós tivemos uma grande polêmica, nós vamos mostrar aí os lances, né? O Corinthians que veio para o Allianz Arena com uma proposta provavelmente de se defender, abriu o placar logo com 1 minuto de jogo nessa bola aí, a equipe palmeirense um pouco afoita no começo de jogo, e aí o lance decisivo da partida. O juiz ele vai e marca o pênalti no Ralf sobre o Dudu, nós estamos vendo aí o lance, ó só filé, aquele toquinho de leve do Ralf, o Dudu cai na área, o juiz marca o pênalti. Aí o Aí juiz já cobrança volta, de pênalti, né? aí já está entrando nas cobranças de pênalti, mas no lance do pênalti é muito interessante, filé, porque o juiz ele está de frente para a jogada, e ele fica ali depois indeciso, porque o quarto árbitro o avisa de alguma coisa, e ele fica naquela indecisão, naquela confusão. Na transmissão ao vivo, era nítido a cara de desespero que ele estava dentro do jogo, porque ele não sabia qual a decisão tomar. E ali, a equipe do Palmeiras pressionando, a equipe do Corinthians pressionando, mas... até a gente vai colocar uma imagem que foi a nota colocada pela Federação Paulista, né, sobre a decisão do árbitro. Nós vamos colocar a imagem aí uma nota lançada pela Federação Paulista, onde a federação diz que o árbitro ele foi correto na sua decisão em anular o pênalti, né? Então a federação veio aí se expressar e diz que a atitude do árbitro ela foi correta, porém ele se embananou um pouco ali no meio, né, Filé? Bom, a gente começa até pegando por uma participação nossa aqui de Americana, muito próxima a tudo isso, né? José Henrique de Carvalho hoje é o presidente da comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, até em respeito à grande amizade que eu tenho com o Zé Henrique, né, que eu tinha com o pai dele, o seu Antônio Carlos, eu nem toquei no assunto com o Henrique por enquanto, nem zap, nem telefonema, eu quero deixar um pouco a poeira baixar para ouvir também José Henrique de Carvalho sobre este assunto polêmico. Olha, o lance, vamos falar na regra, Wellington. A regra, ela diz o seguinte: o jogador, se tiver a intenção de tocar o atleta antes da bola, né, caracteriza o pênalti. Se a bola for tocada antes e o choque ele acaba sendo inevitável, porque pelo esforço que o Ralf faz para chegar na bola, é lógico que assim que ele tocasse a bola, como fez, né, teria algum jogador do Palmeiras, no caso do Dudu, próximo dela, né, e que eles se embramariam de alguma forma. Né? O futebol é um esporte que é essa grande polêmica do futebol. O contato admitido, ele é subjetivo. E a subjetividade vem da análise da arbitragem. Então, eu acho que fica muito difícil para o árbitro, né, ter que, em fração de segundos, resolver uma coisa que nós, com inúmeras câmeras, né, ficamos ainda pensando se foi ou se não foi, discutindo se foi ou se não foi. Então, o grau de raciocínio do árbitro num lance polêmico tem que ser muito rápido. E aí, justifica-se a consulta dele para os demais componentes da arbitragem. Aliás, a arbitragem nunca é um só. A arbitragem são 4 árbitros nesse formato de hoje. Tem ocasiões que eles colocam aqueles 2 atrás das traves e aí são 6 árbitros. Né? E a gente entende que a consulta entre eles é uma coisa normal. O que fica, entre aspas, proibido é a tal da consulta aos meios eletrônicos, né? TV, tal, imagens. Mas como é que você vai, num tempo de tecnologia que a gente está hoje, né, ficar alheio não só às imagens, que às vezes tem telão até no próprio campo, não é o caso, mas a gente fica nitidamente relacionado a toda essa situação, essa parafernália de comunicação nos estádios de futebol, vários ângulos mostrando ao mesmo tempo o que aconteceu, né? E como que a gente vai inibir que alguém faça uma comunicação com o árbitro? Olha, eu vi, foi isso, é melhor você ir para esse lado, senão a coisa vai complicar. E foi exatamente o que aconteceu, né? O quarto árbitro, sendo consultado pelo árbitro central, alegou que, na opinião dele, não tinha sido. Né? E para a felicidade do quarteto de arbitragem, quando as imagens são melhor analisadas,
fica claro que realmente não houve o pênalti, né? Agora, o Dudu é um jogador muito esperto, né? Jamais ele ficaria em pé após o corte do Ralf com a bola. Ele acaba se jogando também, dando um pouco mais de cinegrafia, vamos dizer, à imagem, né? Uma coisa mais dinâmica, mais próximo de um pênalti que um lance normal. Existe a polêmica sim, mas já determinado que não foi, e agora com o pronunciamento oficial da Federação Paulista de Futebol dizendo que não foi, eu creio que diminui muito a contestação do resultado do jogo e, consequentemente, do título levantado pelo Corinthians. Um pouco além, né, eu costumo dizer, Wellington, que quando a gente não quer ficar sujeito aos erros de arbitragem, o time tem que ser muito competente. Por exemplo, o Guarani foi muito competente contra o Oeste, né? Se houvesse algum erro desse tipo, né, contra o Guarani, com uma interpretação de pênalti não muito bem, vamos dizer, digerida pelo adversário, teria sido 4-1 para o Guarani, né? Então, seja mais técnico e mais competente que os erros de arbitragem, que o seu time é campeão. É mais ou menos por aí que eu quero dizer. Maravilha. Polêmicas à parte, o Corinthians é o campeão paulista de 2018, venceu a equipe do Palmeiras nos pênaltis e fez aí uma campanha inferior à equipe do Palmeiras até em desempenho, né? A segunda campanha, mas na final prevaleceu a equipe do Corinthians, o excelente trabalho que o técnico Fábio Carille vem desempenhando à frente do Corinthians. Tem estrela o homem, né? Tem estrela, mas tem condução de grupo. Wellington, a gente sabe que de futebol no Brasil todo mundo entende um pouco, né? Eu lembro da mãe a saudosa mãe do Browner Seixas, né, a dona Neuza. Não raras vezes lá na camisa 7 ela dava uns pitacos, sabe? Ela levava o crochêzinho dela lá, põe meu neto de atacante, você está colocando ele de zagueiro. Então todo mundo quer dar um pitaco de técnico de futebol, todo mundo entende um pouco de futebol nesse nosso Brasilzão sagrado. Acontece o seguinte, né? O que o cara tem que entender hoje em dia, na minha opinião, para ser um bom técnico de futebol, é de administração de pessoas, né? Principalmente quando você tem um elenco com jogadores expoentes, como é o caso da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, você tem 30 no elenco, só jogam 11 e você só substitui 3. Se você não tiver uma boa habilidade para trabalhar essa dinâmica, os egos começam a se explorar e aí realmente fica muito difícil de trabalhar. Esse talvez tenha sido o maior problema do Roger Machado, que ontem, taticamente, deveria ter entrado com 2 linhas de 4, né, que dificultaria muito as ações do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista, porém, o Roger foi atrás do resultado. A gente não entende isso porque que o Palmeiras não precisava vencer ontem, o 0-0 era do Palmeiras. É isso aí, parabéns ao Corinthians, a nação corintiana, campeã do Campeonato Paulista 2018, bicampeã. E nós vamos ficando por aqui com RPTV Esportes. Filé, muito obrigado pela sua presença e participação no programa de hoje. É uma honra tê-lo aqui em nossos estúdios. E é isso aí, pessoal. O programa está chegando ao fim, mas amanhã nós estamos de volta no RPTV Esportes a partir das 11h20. Valeu, um forte abraço a todos e até mais.